Olá, bom dia! Terça-feira, 17 de setembro. Convite feito para você ficar com a gente. Bom dia para você. Sim, fique ligado no TN1 para saber detalhes do que aconteceu com a mulher que invadiu várias lojas e saiu levando entre as pernas máquina de solda e até furadeira. Não é isso, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid e Georgia, você que nos acompanha no Tribuna Notícias, primeira edição. Que coisa, hein? Essa história ganhou repercussão nacional. E antes de entrar nos detalhes da prisão, vamos chamar as imagens para a gente relembrar? A mais recente é do dia 9 deste mês, aconteceu em Serra Sede. A mulher entra numa loja, coloca o objeto dentro de uma caixa e em seguida, ela que está de saia, coloca essa caixa debaixo da saia. É impressionante, mas ela consegue, inclusive, caminhar com essa ferramenta debaixo das pernas. O outro caso aconteceu foi no dia 27/6, que foi quando tudo começou. É uma máquina, é muito maior do que aquela caixa, é uma máquina. A mulher, ela entra no estabelecimento, de repente fica olhando lá tudo e do nada consegue colocar essa máquina enorme debaixo da saia, escondida. Ela tenta fugir, mas nesse caso aí ela não conseguiu levar o equipamento porque o proprietário percebeu como tudo aconteceu. Esses dois casos a gente mostrou no TN, a gente vem acompanhando essa história. Essa mulher foi presa e não agia sozinha, tinha um companheiro junto com ela. Isso já tinha sido citado por vítimas, que ela tinha um carro que esperava por ela do lado de fora. Esse caso, ele chegou ao fim após a prisão dessa mulher e desse companheiro que estiveram aqui na delegacia de Cobilândia, prestaram depoimento. Só que o que mais chama atenção em tudo isso, as imagens estão aí para provar. Eles confessaram o crime, mas vieram aqui, prestaram depoimento e saíram em liberdade. Vocês acreditam? Ou seja, daqui a pouquinho, pode ser, enquanto a legislação estiver a favor dos criminosos, pode ser que daqui a pouquinho eles saiam por aí cometendo novos crimes. E detalhe, tá? Agiram em Vila Velha, Cariacica, na Serra, quem sabe já tinha aí um planejamento de começar a agir também na capital Vitória. Tudo isso a gente conta em detalhes daqui a pouquinho numa reportagem que a gente preparou para vocês. Volto no estúdio. Valeu, Tainá. Que agilidade, hein, Ingrid? E com essa facilidade devem estar prontos para agir de novo mesmo, né? Vai saber. Que tristeza, agilidade também de serem soltos. Olha, tem outros golpistas que foram presos. São envolvidos com o golpe do bilhete premiado. Não é isso, Felipe? Bom dia para você. Olá, George, Ingrid, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. A história que eu tenho daqui não é tão inusitada quanto a Tainá, não tem máquina de solda, não tem furadeira, mas também chama a atenção. Imagina só, Ingrid, George e o pessoal de casa. Você está andando ali pela Praça Costa Pereira, pela Praça de Jardim da Penha, uma das 3 praças de Jardim da Penha, ou lá na orla da Praia da Costa. Aí chega uma pessoa, um sujeito, matuto do interior, pacato, aquele sotaque carregado, aquela pessoa que transmite confiança e fala para você aqui: olha aqui, senhor, eu tenho um bilhete premiado da quina de 3 milhões de reais. Só que minha religião não permite que eu vou lá e saque esse dinheiro. Então eu estou querendo trocar em troco de alguma outra coisa. Será que você poderia me ajudar? Ou seja, nessa brincadeira foram quase 200 mil reais de prejuízo. É o truque mais batido do Brasil, mas que ainda a galera cai, que é o truque do bilhete premiado. É sobre isso que eu falo daqui a pouco, George e Ingrid. Cuidado, viu, Ingrid? Lá na Praia da Costa, alguém te ofereceu um bilhete premiado. Toma cuidado, hein? É truque. Tá doido, Felipe, mas é isso mesmo, né? É um truque antigo, é um velho truque, mas as pessoas continuam caindo nesse velho golpe. A pergunta: ingenuidade, olho grande, hein? Vai saber, né? Daqui a pouco o Felipe volta para falar sobre isso com o delegado. Hoje cedo, um passageiro foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus do Transcol. A vítima foi uma secretária que, indignada com a atitude do rapaz, resolveu chamar a polícia. Manuela estava a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira, quando foi importunada sexualmente dentro de um coletivo do sistema Transcol, que saiu do terminal do Ibis, em Vila Velha, com destino ao terminal de Carapina, na Serra. A importunação foi quando o ônibus passava pela segunda ponte. Ele estava numa posição mais para o meio do ônibus, e aí eu percebi que ele começou a transitar pelo ônibus e o ônibus estava cheio. E ficou atrás de mim e começou a se esfregar em mim.
pela expressão do rosto dele, a forma com que ele estava fazendo ali, ele estava gostando. Estava com um riso fácil, assim, sabe? Como se nada fosse acontecer com ele. O capitão da Polícia de Trânsito estava próximo à rodoviária de Vitória para uma entrevista e foi o primeiro a atender a ocorrência. Foi para ele que o motorista do coletivo pediu ajuda. Fomos acionados pelo motorista do sistema Transcol aqui na via, alegando que um dos passageiros havia assediado sexualmente uma passageira. Detectamos o indivíduo que, em tese, cometeu esse ato, determinamos que ele descesse do veículo, solicitamos a vítima, bem como a uma testemunha, para que também descessem do veículo e ambos se dirigiram ao DPJ para esclarecimentos, para encerramento dos fatos. O suspeito foi preso e levado para o DPJ de Vitória. Ele foi identificado como Henrique Soares Correia, de 26 anos, e se apresentou como cobrador de ônibus. Esta não foi a primeira vez. Em março de 2012, Henrique foi preso pelo mesmo motivo e nas mesmas condições. Manuela não foi a primeira vítima do dia. Antes de se esfregar nela, o homem importunou outra mulher, que com medo não quis denunciar. Manuela viaja no mesmo ônibus, o 519, há 6 meses, todos os dias. Só que a viagem de hoje foi bem diferente. Foi desconfortável, nojenta, assustadora. O que também incomodou Manuela foi o silêncio de passageiros e passageiras que viram a situação, mas preferiram se calar. Manuela não. Isso é muito constrangedor e a gente não precisa passar por isso. Eu acho que a gente realmente tem que falar para que isso não aconteça e para que a gente não permita que isso aconteça com outras pessoas. Como eu não gosto que aconteça comigo, eu não gostaria que acontecesse com a minha irmã, nem com a minha mãe, nem com a minha avó, nem com ninguém. Com mulher nenhuma. Eu acho que a gente não merece isso. Até agora, há pouco, o suspeito continuava no DPJ prestando depoimento. Pois é, atitude corajosa aí da Manuela, e fica aí também um alerta para as pessoas que estão ali assistindo essa cena também, que não se calem, que ajudem nessa situação para evitar esse tipo de constrangimento, porque, sinceramente, já não basta andar em ônibus lotado, ter todos os problemas aí envolvendo transporte público, passar por isso ninguém merece, né? E os motoristas e os cobradores são orientados, em caso de denúncia, realmente a ir para o DPJ e acontecer exatamente o que está acontecendo aí. Isso aí. A ação do tráfico em bairros da capital. Na pracinha de Itararé, até nossa equipe foi proibida de fazer reportagem. 2 pessoas foram baleadas no local que é dominada pelo tráfico. Hoje a polícia está lá. Um áudio de um motorista de aplicativo que quase foi rendido tem chamado a atenção em grupos de conversa. Os moradores de Itararé amanheceram vendo viaturas da Polícia Militar estacionadas na Praça de Itararé. O que nós passamos a fazer, até por orientação do Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano, né, o Coronel Sartório, é intensificar o policiamento aqui. Não só a presença física do policial, mas também com ações de inteligência para nós detectarmos como é que está sendo esse tráfico aqui e essas tentativas de andorinhas, principalmente, que é o caso específico que você citou, de ataque à comunidade de Itararé, especificamente essa praça, que a gente sabe que é um aparelho importante do município, importante para a comunidade, toda a área de lazer é feita aqui. Então, assim, é fundamental para nós, de fato, intensificar o policiamento aqui e dar uma resposta a esse tráfico. É assim que a Polícia Militar quer inibir os ataques que estão acontecendo por aqui, onde traficantes fizeram ponto de venda. Em menos de 3 dias, foram 2 ataques que deixaram 3 pessoas feridas, todas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. O último aconteceu na noite de domingo, justo na hora em que muitos moradores frequentam o local. O local que a reportagem hoje conseguiu ter acesso, sem que houvesse ameaça, como a que aconteceu na última sexta-feira, quando fomos convidados a deixar o local. Não pode, né? É questão de nós querer. Ordem não pode. Não tem problema não, nós conversar mais se vocês gravar, que não pode não. Mas parece que a situação à noite aqui ainda não está calma. Na segunda-feira, circulou pelas redes sociais esse áudio, que seria supostamente de um motorista de aplicativo. Rapaziada, não venham para Itararé, não venham. Os moleques estão enquadrando os carros na pracinha de arma na mão, meu irmão. Os caras me enquadraram ali agora, bro, agora.
olharam dentro do carro com arma e tudo. Eu falei, não, calma aí, sou Uber. Não, tá tranquilo, pode passar. Eles estão parando, velho. Os moleques já vêm de arma na mão em cima do carro, velho. Muito cuidado aqui, não vem pra Itararé, velho. Eles estão tudo na pracinha aqui de esquininha, tem uma galerona aqui. O comandante do 1º Batalhão de Vitória não acredita que esse áudio seja verdadeiro, porque a ação de patrulhamento, segundo ele, tem sido intensificada. Precisamos ter cuidado com esse tipo de áudio. A gente não sabe que horas que aquilo foi feito, exatamente do que ele estava falando, porque nosso policiamento estava aqui na praça ontem, eu estive aqui na praça ontem, não temos nenhum registro disso. Então, assim, para que a gente tome um pouquinho de cuidado com essa questão da rede social e dessas informações que geram pânico, que podem ter sido feitas até pelo próprio tráfico. Por via das dúvidas, sendo esse áudio verdadeiro ou não, o coronel, comandante do 1º Batalhão aqui de Vitória, garante que as viaturas vão ficar aqui na Praça de Itararé para dar tranquilidade aos moradores. A ação em Andorinhas já tem dado resultados. Ontem foi feita essa apreensão. Numa operação da nossa Força Tática, nós prendemos droga, uma pistola 9mm carregada, munição de 12mm, de espingarda calibre 12, exatamente numa ação que nós tivemos ontem lá. Mas no sábado nós atuamos lá também prendemos droga. E nos morros adjacentes, como Macaco, Conquista, e São João e etc. Nós sabemos que tem o tráfico, nós sabemos que tem arma, lamentavelmente, porque, obviamente, não tem como a gente não dizer, ao usuário. Então tem um elo aí que alimenta toda essa cadeia. Mas não é por isso que nós não estamos empreendendo uma série de ações para dar resposta e trazer aí a tranquilidade aqui para a comunidade de Itararé. Pois é, o policial falou bem aí diretamente para o usuário, né? Tem consumo, tem tráfico, tem violência e ponto final. E como vimos aí, a PM vai manter a segurança no local. Lembrando sempre a importância de denúncias anônimas pelo 181. Idoso é agredido por bandido dentro de casa. Além de bater no idoso de 79 anos, o suspeito roubou uma TV da residência. A agressão foi no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e foi contratado pelo pedreiro-chefe para auxiliar numa obra da residência. Aproveitou que estava sozinho com o idoso e cometeu o crime. A vítima foi encontrada pela mulher que acionou o SAMU. O homem foi levado para o Hospital São Lucas. O bandido fugiu numa bicicleta. Informações do suspeito pelo 181. Pessoal, o motorista do carro que arrastou e atropelou um motociclista depois de uma briga no trânsito em Vila Velha falou com o TN. Você acompanhou detalhes desse caso ontem com a gente em primeira mão. O empresário negou que perseguiu o rapaz e afirmou que o motociclista teria simulado estar com uma arma. O jovem atingido pelo carro continua internado. As imagens são fortes e tudo acontece muito rápido. O veículo parece estar na cola do motoqueiro, que cai e bate na calçada. Repare que, ao cair, a vítima é arremessada contra o chão e bate com a cabeça. Deste outro ângulo, é possível ver que, após o acidente, o motorista do carro segue adiante, enquanto o motociclista continua caído, esperando por socorro. O dono do carro é este senhor, que prefere não ser identificado. Ele nos recebeu na casa dele e contou a sua versão do que aconteceu. Ele bateu no meio-fio e caiu lá, porque se eu batesse nele, ele caía onde? Em cima do meu para-brisa. Ele cai em cima do meu para-brisa, tem isso ali, eu não encostei nele, meu carro tem freio ABS, eu desviei dele, pisei ali, tinha uma areia e saí meio torto. Por isso que eu peguei, eu não ia nem esbarrar nada. O senhor não teve a intenção de esbarrar nele, então? Eu vou estragar meu carro em cima dele e matar o cara, não sou doido. Sobre ter seguido adiante depois do acidente, o motorista afirma que só não parou exatamente no local porque ficou com medo de represália, mas que não pensou em fugir. Carro vazando água. Entendeu? Eu ia acabar de fundir o motor. Quanto custa o motor do carro? Vou fundir? Não. Eu parei lá embaixo porque tinha 30 pessoas lá, motoqueiro a favor dele. Olha, quanto estava a meu favor? E ele ainda é louco. Se ele faz isso com um polícia militar, o cara matava ele. O cara que meteu a mão na cintura, eu que não tenho revólver, não sou assassino. Mas se é um polícia, pegava o revólver e tirava e dava um tiro nele.
O motoqueiro é um jovem de 24 anos. Ele quebrou o fêmur e deslocou o ombro. Está internado no hospital e de lá gravou um vídeo para a nossa produção. Ele afirma que não houve chute no retrovisor e que foi perseguido. Quando eu passei por ele pela Glória, ele me fechou. Aí nisso que ele me fechou, eu buzinei pra ele. Aí parei do lado dele e falei, você é louco, cara? Você faz isso, você mata alguém. Aí ele podou o dedo pro meu lado, me xingou de tudo quanto é tipo de nome. Quando eu passei por ele pelo semáforo, ele alegou que eu teria chutado o retrovisor dele. Mas só que eu tenho um vídeo provando que o retrovisor dele está intacto e que o carro dele está intacto. Esta jovem, que prefere não ser identificada, é amiga da vítima. Ela conta a reação que teve quando viu o vídeo. Foi de angústia, primeiramente, porque a cena é muito forte, e também de tristeza por ver a reação do ser humano, a frieza dele. Teve testemunha que falou que no momento que o motociclista estava no chão, gritando de dor, ele ainda estava lá atacando verbalmente. A mãe do jovem também conversou com a nossa equipe. Ela acredita que o filho foi vítima de intolerância e está assustada com o que aconteceu. O ser humano está sem amor. Poderia ter entre os dois, desculpa eu fiz alguma coisa, mas não houve isso. O cara ficou bravo e foi para cima do meu filho e nem desculpa nem de um nem de outro, que resultou o caso foi isso, meu filho quase morto, entendeu? Que podia estar morto hoje, não podia estar nem lá com ele, mas Deus é muito bom. E eu fico revoltada com tudo isso que acontece. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Testemunhas serão ouvidas pela polícia e cabe à Justiça decidir quem está errado. A Guarda Municipal de Vila Velha, que atendeu a essa ocorrência, pede mais gentileza dos motoristas. Por mais que não pareça, mas o veículo ele é uma arma na mão de qualquer um. O veículo ele pode tirar a vida de outra pessoa, ele pode trazer lesões permanentes para a vida toda dessa pessoa. Nunca entre em uma discussão no trânsito. A Polícia Civil disse que o caso é investigado na Delegacia de Homicídios de Vila Velha e não passa mais detalhes para não atrapalhar os trabalhos. Universitária fica ferida com linha chilena. A estudante andava de moto por um bairro de Guarapari quando foi atingida ao reduzir a velocidade e passar num quebra-molas. A jovem procurou atendimento médico, mas não foi preciso levar pontos. A linha chilena tem um poder 4 vezes maior do que o cerol e transforma a simples brincadeira de soltar pipa num verdadeiro perigo. No estado, a fabricação, venda e uso do cerol ou produção semelhante são proibidos por lei. O casal aprontou em várias lojas. E como, né, George? A mulher saía das lojas com máquina de solda e até furadeira entre as pernas. Tudo escondido embaixo da saia. A dupla foi presa e o que aconteceu depois? A Tainá Lopes conta pra gente. Voltamos com você, Tainá. Pois é, gente, o caso chamou a atenção porque por 2 vezes a gente viu as imagens dessa mulher que sai com objetos muito grandes escondendo debaixo da saia. E essa maneira mais curiosa que a gente já viu aqui no TN de alguém sair com algum objeto roubado, furtado de dentro de estabelecimento comercial. Ela não fez isso uma vez só, não. Pelo menos 2 vezes, como nós mostramos no nosso telejornal, ela conseguiu sair com ferramentas escondidas debaixo da saia. Só que isso, por agora, vai ter que dar uma interrompida aí, porque ela foi descoberta após uma denúncia e veio aqui na delegacia de Cobilândia, prestou depoimento. A gente vai entender melhor tudo isso que aconteceu, a chegada dela aqui na DP de Cobilândia, que ela confessou esses crimes na reportagem preparada pela Suzy Faria e o Alex Pereira. Vamos assistir. O caso ganhou repercussão pela destreza como a ladra esconde os produtos grandes. Ela os coloca entre as pernas e sai andando, vejam só, sem levantar suspeita. Entre as pernas, Marlene Nascimento de Oliveira, 57 anos, já colocou pacotes de fios, máquinas de solda e até de cortar cabelo. Ela não age sozinha. Tem um casal que vem de Minas todo mês participar desses furtos. São eles que aparecem nas imagens do furto na loja da Serra, que leva um micro-ondas. O companheiro de vida de Marlene, com quem ela está junto há 5 anos, é também companheiro de crime. Roger Gomes de Andrade, 37 anos, tem 5 passagens por furto, roubo e tráfico. Mas perde para a companheira. Marlene tem o dobro, 10. A ficha criminal dela é desde 1986.
Você vê, já 86 tem mais de 30 anos que ela vive de furtos, né? E ela falou que é uma coisa comum para ela. O casal mora em Vila Garrido, Vila Velha, mas furta em vários municípios da Grande Vitória, com a ajuda do casal que vem lá de Minas. Marlene explicou para o delegado como é que ela consegue esconder e levar tanta coisa no meio das pernas. Ela falou que tem prática de vários anos, né? Tem um casal de Minas Gerais, governador Valadares, que mensalmente vem ao Espírito Santo para praticar furto com essa dupla aqui do estado. Alegaram que foi para o município da Serra, porque Vitória, Cariacica e Vila Velha eles já estavam manjados, né? Mas apesar da confissão, vejam só, eles não ficaram presos. Porque não foi encontrado nada ilícito com eles e também não existe mandado de prisão, né? O delegado que for instaurar o inquérito em Serra Sede pode pedir a prisão preventiva deles, até pelo histórico deles. E como o delegado explicou, a dupla não ficou presa. O inquérito vai seguir para a Serra e vai depender do delegado de lá pedir ou não a prisão preventiva da dupla. Mas aí fica um alerta, já que os comércios de Campo Grande, Cariacica e aqui de Vila Velha já está saturado, ou seja, a cara dos dois já está manjada. Resta então aos comerciantes dos municípios de Serra, Viana, Guarapari, por exemplo, ficar bem atento à cara da dupla. Pois é, quanta artimanha dessa mulher, hein? Como ela se preparava para poder cometer esses crimes. Ingrid George viu que a cara dela estava ficando muito conhecida, foi mudando de município, mas é isso que chama mais atenção. Ela veio aqui na delegacia, prestou depoimento, confessou os crimes que tinha cometido e não ficou presa, porque não teve flagrante. O caso, então, segue aí sendo investigado. A gente vai continuar acompanhando também o desfecho dessa história e esperamos que ela seja presa, porque uma vez que ela confessou os crimes e está corajosa aí, disposta a se mudar de locais para continuar cometendo esses crimes, nada mais do que a polícia fazer o papel dela de deixar essa mulher presa respondendo por tudo que ela cometeu. Não é isso, Ingrid George, com vocês? É verdade, Tainá. A gente agradece, né, a participação da Suzy, que fez a reportagem. A Tainá, ela não só confessou, como disse que há 30 anos esse é o trabalho dela, né? Recrutando, inclusive, mais gente que vem de Minas para fazer esse tipo de coisa que você está vendo aí, ó. E realmente não tem nada ali, é só na perna mesmo, Ingrid. A gente achando que tinha ela criou alguma coisa, né, para aguentar parece o peso um objeto, ali, alguma coisa para suportar, né? Exatamente, mas não, era no meio da perna mesmo que ela levava. Pois é, mas há 30 anos planejando isso, né? Ela foi treinando, né? Mas é uma pena, a gente fala assim, mas é uma pena a gente imaginar que tantos comerciantes aí passando por esse prejuízo, tiveram tantos prejuízos e as pessoas continuam soltas. Quer dizer, enquanto não tiver mudança na lei, de fato, é a lei que protege bandido mesmo. E vai continuar fazendo isso, se continuar solta. Olha, um tiro atingiu a vidraça de um prédio durante uma perseguição da polícia na Praia da Costa, em Vila Velha. O disparo foi feito no momento da prisão de um suspeito de tentativa de homicídio. E olha, a zeladora do condomínio, que costuma estar no local todos os dias, hoje pediu para chegar mais tarde. Era pouco antes das 7 da manhã. Repare no carro preto que está estacionado à esquerda da tela. Nele, policiais civis aguardam para prender um suspeito. Quando veem o carro branco em alta velocidade, a polícia fecha o veículo para evitar a fuga. Em seguida, um policial abre a porta do carro e rende o suspeito. Coloca o homem na calçada e o algema. As imagens foram registradas pelas câmeras de vídeo monitoramento deste prédio, que fica na rua Lúcio Bacelar, na Praia da Costa, em Vila Velha. Eu escutei um barulho, tipo fosse uma bombinha, né? Mas aí quando eu abri a janela, vi o vizinho do lado olhando. Aí eu corri para a varanda. Quando olhei, já viu a pessoa na calçada, né? Já algemada. O tiro disparado pela polícia para conter o suspeito em fuga atravessou o vidro da guarita do prédio. A zeladora, que costuma ficar aqui, hoje tinha pedido para chegar mais tarde. A zeladora pediu para chegar um pouquinho mais tarde, que ela foi ao dentista hoje. A sorte dela, o livramento do Senhor,
porque se ela tivesse, ela estaria nesse horário, num lugar onde a bala pegou. O suspeito saiu com o carro desta casa, aonde, segundo moradores do bairro, estava morando há menos de um mês. A residência fica dentro do terreno que pertence à Igreja Maranata. De acordo com a Polícia Civil, o homem tem mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. O crime teria sido cometido há cerca de 20 dias na região de Pedra Azul. Outras 2 pessoas suspeitas de terem envolvimento nessa mesma tentativa também foram presas. Uma no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e outra em Domingos Martins. Na Praia da Costa, moradores assustados com a cena que viram. Morar num lugar, né, num bairro desse e acontecendo essas cenas como estão acontecendo ultimamente, é imperdoável. Reforçando, a polícia disse que precisou atirar porque o bandido tentou fugir. O tiro acabou atingindo a vidraça. Os suspeitos detidos são investigados por uma tentativa de homicídio no mês passado em Pedra Azul. A vítima foi atingida por 7 tiros e sobreviveu. O golpe do bilhete premiado. 3 homens foram presos. Quem tem os detalhes pra gente é Felipe Chicarino. É muito espertinho criminoso na praça, hein, Felipe? Voltamos com você. Ingrid, George, mais uma vez, agora desta vez boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, como o doutor Romualdo, delegado aqui ao meu lado, disse, né? É o golpe mais praticado no Brasil, mas infelizmente ainda tem gente que cai, tanto que o prejuízo aqui no estado quase que chega a R$200 mil. Começar a conversar com o delegado, que vai ajudar eu a contar essa história. Foram 3 pessoas presas, não são daqui, eles são do Rio Grande do Sul, do município de Passo Fundo, mas eles rodam o Brasil aplicando golpes. Antes de virem para cá, aplicaram um golpe de R$200 mil no Mato Grosso do Sul. Então são criminosos especializados no bilhete premiado. Delegado, como que eles agiam? Parecia até uma cena de filme, né? Cada um tinha um papel, era um roteiro que eles seguiam. Como é que era isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente, cada um tinha um papel e realmente encenava mesmo, eram como atores. Um indivíduo fazia o papel daquele sujeito mais chucro, sem instrução, e que abordava a vítima procurando alguma informação, de maneira como se estivesse perdida por aqui. Nisso, ele ganhava a confiança da vítima ao tempo que tirava o foco para o que realmente importava, que era o golpe, enquanto chegava outro indivíduo, que já era uma pessoa que aparentava ter mais instrução, aquela pessoa que aparentava, que passava confiança, que você ficaria amiga, levaria para casa e tudo mais, e começa a conversar até que ele começa a ajudar aquele outro indivíduo, até que ele fala que tem um bilhete premiado, mas que como ele é testemunho de Jeová, ele não pode sacar por aquilo ser jogo de azar. Ele usava a religião para dizer, não posso sacar porque minha religião não permite. Exatamente, era o embuste que ele criava. Enquanto o outro ligava para um falso funcionário da Caixa Econômica Federal para averiguar a veracidade do bilhete, colocava inclusive no Viva Voz, aí era confirmada logo pelo outro golpista a veracidade do bilhete, então aquilo dava uma verossimilhança muito grande à história. A vítima via a oportunidade de conseguir ganhar uma metade de um prêmio de R$3 milhões, pagando o que tem. Por isso que em alguns estados conseguiram até R$200 mil no golpe. Por exemplo, esse bilhete, George e Ingrid, para vocês terem uma ideia, era o valor de R$3 milhões. E uma das vítimas que acabou caindo nesse golpe deu R$7 mil para ter um bilhete de R$3 milhões. Ou seja, a conta não fecha, né, delegado? É impossível. Infelizmente, esses golpistas, a essência de todos os golpes que são praticados, sem exceção, é aproveitar da natureza humana, a ganância natural do ser humano. Então, como você pode ganhar R$1.500.000 pagando R$7 mil? Então, nessa hora, os golpistas se aproveitam, são pessoas, às vezes, mais vulneráveis, idosos e tudo mais, que foram criados em outra época e acabam caindo nesse tipo de golpe que já fez tantas vítimas pelo Brasil por tantos anos consecutivos e nunca sai Então, se aparecer alguém na rua, aviso aí, viu, George, Ingrid, pessoal de casa, apareceu na rua, tem um bilhete premiado, não dá nem conversa para essa pessoa, né, delegado? Acho que é o melhor ser indicado. Porque ninguém que ganha na Mega Sena, na quina, sai e distribui, o bilhete aqui. Não, isso não acontece, né? Não, sem dúvida. Nunca houve um caso na história de que alguém vendeu o bilhete premiado, principalmente por um valor desse. Isso não existe. Então, realmente, se veio com um embuste desse tipo, ou qualquer outro parecido que você vai ganhar uma grande quantia, pagando uma mínima quantia, bem menor,
Não acreditem, é um golpe, certamente. Delegado, muito obrigado pelas informações, boa tarde para você. É isso aí, Ingrid, George, como já dizia Margarete Tati lá no século passado, não existe almoço grátis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Fechou muito bem, né? E o delegado resumiu também de forma sensacional. Quer dizer, toda a essência de um golpe tem por trás a ganância humana. Então, quer dizer, não tem milagre não, vamos trabalhar. Apostar, bondade, né? Apostar na Mega Sena a gente, pagar pelo nosso bilhetinho ali e torcer, né? Porque todo mundo merece um dia ganhar na Mega Sena, na Loto, né, não, Jorge? Agora, você que faz uma pezinha sempre. Foi para ele, né? Não tem almoço grátis, então é para ele. Pois é, ele vive pedindo para almoçar ali, né? Volta e meia ele fala onde é que ele vai almoçar, né? No Cine, onde ele está, ele fala que vai tirar uma boquinha, né? Olha só, flagrante de furtos no centro de Vitória. Primeiro, o bandido rouba dentro de uma construção e sai andando tranquilamente. Tudo iluminado no centro da capital e o ladrão não está nem aí. Numa outra ação, leva até ferramentas para roubar uma central de telefonia e não liga para quem passa no local. Ele arranca a estrutura e, acreditem, sai arrastando pelo centro da cidade. E tudo também na maior tranquilidade. Semana passada, o TN mostrou um quebra-quebra na região. O homem usa 2 pedras para destruir uma lixeira. Ele derruba o objeto e vai embora. Em outra imagem, derruba outra lixeira. O rapaz, que parece bastante alterado, segue praticando vandalismo pela Cidade Alta. 400 quilos de maconha são apreendidos na BR-262 em Viana. A droga vinha de Minas Gerais e estava armazenada na carroceria de uma picape. 3 suspeitos foram detidos e levados para a sede da Polícia Federal em Vila Velha. A apreensão aconteceu às 3 da madrugada. O motorista do veículo tentou fugir, mas acabou detido. Os outros 2 davam cobertura no transporte. Eles estavam dirigindo outros veículos e acompanhavam o carro que levava a droga. Os 3 detidos têm passagens na polícia por tráfico de drogas. Um motorista de aplicativo foi assaltado na porta de casa quando lavava o carro usado para trabalhar. E antes de fugir com o veículo, os bandidos ainda roubaram o bar da mãe do motorista, que fica perto do local. O motorista de aplicativo de 29 anos contou que tudo aconteceu no momento em que preparava o carro para mais uma noite de trabalho. Eles chegaram de forma como se fossem 2 pessoas andando, um de cada lado, né? Me abordaram de arma em punho, disseram, olha, perdeu, dá a chave, me dá as coisas. Falei que estava tudo dentro do carro. Um adentrou no carro, o outro me puxou e adentrou comigo no comércio. O assalto aconteceu no momento em que o motorista de aplicativo aspirava este carro que é alugado. Ele disse que 2 homens chegaram, um deles colocou a arma na nuca dele. Em seguida, os criminosos também entraram no comércio que fica em frente ao local em que o carro estava estacionado. O veículo e o caixa do estabelecimento foram levados. Levaram o que puderam, né? A caixa registradora, levaram todo o caixa, literalmente o caixa. Telefone, documentos, carteira, o que havia dentro do carro foi junto, cartões de crédito. Ligaram o carro e simplesmente saíram. O veículo tem rastreador e foi localizado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Dentro do carro estavam o caixa levado do bar, porém vazio, e alguns documentos. Esta não foi a primeira vez que o motorista foi assaltado. Há cerca de 3 meses, criminosos levaram o celular dele durante uma corrida em Jardim da Penha. O homem contou que trabalha como motorista por aplicativo há 1 ano e meio e tem sido difícil conviver com a violência. A insegurança está muito grande e, sinceramente, eu vou ter que reavaliar. Enfim, a gente tem que superar e vida que segue. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados pela polícia. A situação do Hospital Infantil de Vitória. A Comissão de Proteção à Criança da Assembleia Legislativa convocou o diretor da unidade para explicar como foram gastos 63 milhões de reais investidos pelo governo nos últimos anos. E ontem a Comissão de Saúde apresentou um relatório detalhado de irregularidades encontradas no hospital. O governo do estado garante que todas as medidas estão sendo tomadas e pacientes e funcionários não estão em risco. O relatório aponta problemas diversos, como extintores vencidos, fiação exposta, banheiros sem condições de uso,
teto com infiltração, ar-condicionado com fios à mostra. É mais um registro da situação do Hospital Infantil de Vitória, agora feito pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa. O deputado Lorenzo Pasolini é o presidente da comissão. Ele quer respostas principalmente sobre o dinheiro que teria sido gasto aqui com melhorias nos últimos 4 anos. O hospital recebeu mais de 63 milhões nos últimos anos. E nós queremos entender para onde foi esse dinheiro, esses 63 milhões. Aonde foi gasta toda essa quantia que hoje faz falta para a sociedade capixaba. Sendo que desses 63 milhões, é importante ressaltar, mais de 61% foram para apenas 5 empresas. Para o deputado, o diretor do hospital precisa dar explicações sobre o gasto. Por isso, enviou um ofício ao secretário de Estado da Saúde solicitando a convocação do responsável pelo infantil. O secretário discorda da atitude da Assembleia. Responsabilizar o diretor de hospital por aquilo que é responsabilidade de governo não é justo. Se o governo anterior não teve condições de poder apoiar os seus diretores de hospitais para poder garantir adequado investimento em manutenção e em infraestrutura, essa não é a nossa postura. Nós decidimos sim investir na reforma, manutenção em condições dignas para os trabalhadores e usuários. Por isso, uma licitação de 140 milhões de reais está em curso. Por isso, vários contratos emergenciais para dar solução aos problemas emergentes já estão sendo executados. Em visita ao Estado, o ministro da Saúde também comentou a situação no Hospital Infantil. É um prédio que não foi feita a prevenção, chega uma hora que ele começa a dar sinais de que ele está doente. Então lá começou a colocar em risco a própria missão do prédio. Vocês viram no Rio de Janeiro, semana passada, um prédio muito mais novo que aquele, um prédio de 19 anos, um hospital, pegou fogo. Então hoje todo mundo com muito cuidado olhando. Eu acho que o Espírito Santo vai fazer a arrumação e vai trocar o pneu com o carro andando. Em agosto, um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito assustou pais e pacientes. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas. Quem vem até o hospital diariamente relata satisfação com o atendimento administrativo de médicos e enfermeiros. Mas os pais ficam muito apreensivos e preocupados com o que encontram por trás dessas paredes, que foram construídas há mais de 70 anos. Eu não tenho nada que reclamar do hospital, não. Eu só fico preocupada de a gente precisar e não poder contar. A gente não sabe o que vai acontecer aí dentro, então a gente fica com bastante medo. Nós dependemos dos governos para fazer para deixar um lugar legal para a gente estar consultando as crianças da gente, mas eles não olham por esse lado. Eles só olham a parte deles. O infantil está depredado, está sendo destruído. Precisa de uma reforma urgente, mas eles não estão lá se preocupando com isso. Vai precisar pegar fogo igual o Hospital do Rio de Janeiro para eles correr atrás de alguma coisa. Infelizmente, os governantes, né? Fazer o quê? O Corpo de Bombeiros, nossos engenheiros já avaliaram que a unidade não possui mais riscos de incêndio nem de desabamento e temos então um tempo possível de transição para poder acompanhar a decisão do governador, que será anunciada nas próximas semanas. Lembrando que a Defensoria Pública do Estado entrou com um mandado de segurança contra a Secretaria de Saúde no último dia 13 para transferência de pacientes do Hospital Infantil para outras unidades que ofereçam mais condições de segurança. A medida está tramitando no Tribunal de Justiça. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver mais um advogado preso acusado de transmitir ordens de clientes de dentro de presídios. Desta vez, um detento encomendou 2 mortes. Um homem acabou morto a facadas e teve o corpo carbonizado. Pescador se surpreende com o espetáculo de baleias no Mar de Aracruz. Também vamos divulgar as oportunidades de emprego. E no quadro Coisas de Casa tem dica prática para organizar as toalhas. Não sai daí, a gente volta já já. Mais um advogado preso acusado de repassar ordens de clientes que estão em presídios do Estado. É o 3º caso em menos de um mês. Desta vez, um detento encomendou a morte da própria esposa e do amante. Uma das vítimas acabou sendo morta a facadas e ainda teve o corpo queimado. A polícia concluiu o inquérito da morte de Fernando Monteiro Teles, de 30 anos. O assassinato aconteceu no dia 28 de março deste ano, mas o corpo só foi encontrado 2 dias depois na rodovia Aldifas Barcelos, na Serra. O corpo estava carbonizado. Tanto o carro da vítima quanto o corpo foram incendiados.
Segundo as investigações, Fernando era traficante e seria amigo de Ícaro Santana Soares, que estaria como chefe do tráfico de drogas dos bairros Serra Dourada e São Marcos. Ele está preso no Centro de Detenção de Guarapari. Ao ser detido, Ícaro pediu para que seu amigo Fernando tomasse conta do movimento para ele. Mas nesse meio tempo, Fernando teria começado a ter um relacionamento amoroso com a esposa de Ícaro. A ordem era para ele recolher o dinheiro da boca de fumo e repassar para sua esposa do Ícaro. Os encontros entre o Fernando e a esposa do Ícaro resultaram em um relacionamento amoroso. O Ícaro soube desse relacionamento. Segundo o delegado titular do Departamento de Homicídios da Serra, assim que ficou sabendo da traição, Ícaro, de dentro do presídio, deu ordens para matar Fernando e a própria esposa. Quem teria transmitido essa ordem para os criminosos foi o advogado dele. Ele era advogado tanto do Ícaro quanto da vítima, Fernando. Ao sair do presídio na noite do dia 25/3 de 2019, o advogado foi até a residência do Fernando, em Cariacica. Ele disse para o Fernando que estava com a ordem do Ícaro para matar ele e a esposa de Ícaro. Porém, ele pediu ao Fernando que não avisasse a esposa de Ícaro, pois ela não passaria da sexta-feira daquela semana. O Fernando não aceitou a ideia e disse que não deixaria ela morrer por causa dele. Fernando foi morto a facadas e teve a cabeça cortada pelos assassinos. No total, 10 criminosos participaram do assassinato. 8 foram presos, entre eles um menor de 17 anos. Os outros 2 estão foragidos. O local do crime foi o bairro da Penha, em Vitória, local estratégico para os acusados. O corpo foi deixado na rodovia Aldifas Barcelos, numa tentativa de despistar a polícia. O advogado é réu e também está preso preventivamente. Vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. O advogado Frank Williams de Moraes Horácio estaria no presídio com Ícaro no dia do crime. Para o delegado, essa teria sido uma manobra para tentar escapar das investigações. O advogado, ele ultrapassa os limites de atuação da advocacia e passa a atuar em conjunto com os criminosos a partir do momento em que ele traz uma ordem para matar de dentro do presídio, escreve uma carta de próprio punho a pedido do mandante e coloca em risco a vida de pessoas que foram ouvidas no inquérito policial, pessoas que sequer foram ouvidas, e após o depoimento dele aqui no dia 30/8 de 2019, ele divulga um áudio de 5 minutos para familiares dos investigados, que são de alta periculosidade. Uma das pessoas que sequer foi ouvida no inquérito e é citada nesse áudio pelo advogado, teve que se mudar às pressas do bairro onde residia e no outro dia teve sua casa depredada pelos traficantes. Esse é mais um caso de advogados que se envolvem com criminosos. No mês passado, as advogadas Luézias Rocha e Gabriela Ramos foram presas após terem sido acusadas de ajudarem na comunicação de detentos com facções criminosas que atuam fora do sistema prisional. Elas escreviam bilhetes e recebiam cerca de R$300 para cada informação levada. O nosso Momento Emprego, veja as vagas do dia, são chances para chefe de cozinha, assistente administrativo, assessor científico, auxiliar de cozinha, chefe de copa, gerente de loja, encarregado contábil e assistente operacional. Cadastro no site lincepsicologia.com. Agora fala sério, a natureza sempre promove espetáculos surpreendentes. É ou não é, George? Pois é, Ingrid, como? Veja agora a emoção de um pescador do litoral de Aracruz. Ele teve o dia transformado ao ver baleias. Seria mais um dia normal de pescaria se não fosse a aparição inesperada. Primeiro, as baleias ficaram tranquilas. Levanta a cauda. Aê! Levanta a cauda mais uma vez aí, pô. Pra filmagem. Ela é tímida. Mais de tímidas, elas não tinham nada. Era só a introdução para o show que viria logo em seguida. De tirar o fôlego e de muita emoção. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Essa cena eu peguei
Nossa Senhora, que cena que eu peguei! De novo! Espetáculo registrado pelo Alexandre Ribeiro, de 47 anos. Pescador das antigas, surpreendido por um show que vai ficar na história. Oh, meu Deus, obrigado por essa cena. Essa tá registrada, Nino. Que bacana, né? A cena foi registrada nesse fim de semana em Barra do Riacho, Aracruz. Que alegria desse pescador das antigas, né? As praias capixabas são rota de baleias jubarte que vêm para cá no período de reprodução. Elas preferem as águas quentes e calmas. Quem não gosta, né? Terça-feira, 17 de setembro, vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Estado tem 34 separações de casais todos os dias. Aqui na foto principal, técnico de futebol assassinado na frente de igreja. Governo anuncia mais 2.500 carteiras de motorista de graça. Advogado é preso acusado de ajudar chefão do crime a executar rival. Bike boys pedalam até 12 horas por dia no trânsito. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, festa em Vitória com feras do pagode. Cupom para quem procura vaga de emprego. E Petrobras vai segurar preço dos combustíveis. A seguir, suspeito de sequestrar a ex-mulher se entrega à polícia. Ela estava trabalhando quando foi levada pelo ex. Tem outra reportagem que é para facilitar as tarefas de casa. Como dobrar toalhas de um jeito bem legal, que fica bonito e ainda economiza espaço. A gente volta rapidinho, um instante só. O suspeito de sequestrar a ex-mulher no sul do estado se entregou à polícia. Tiago Costa, de 32 anos, se apresentou ontem na delegacia de Itapemirim. Na última sexta-feira, ele sequestrou a monitora de transporte escolar Viviane Scherrer, de 43 anos. Ela estava trabalhando quando foi levada pelo ex-companheiro. Só foi solta no dia seguinte. Tiago já vinha fazendo ameaças, tanto que Viviane tinha pedido uma medida protetiva contra ele. Tiago já está no presídio. Um amigo dele que participou do sequestro também está preso. Vamos mudar de assunto porque chegou a hora de conferir aquelas dicas maravilhosas que facilitam o nosso dia a dia. Coisa boa, né? Pois é, no Coisas de Casa de hoje você vai aprender um modo bem prático de guardar as toalhas e deixar o seu armário super organizado. Bora conferir? Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Olha só, vou mostrar pra vocês como que eu dobro toalha lá na minha casa, hein? Acompanha aí. Pronto. E aí eu vou e coloco no guarda-roupa. E eu achava que eu estava assim, ó, 100% na economia de espaço. Mas para tudo, que a gente vai aprender agora o modo correto com a nossa personal organizer, Luciana Barbosa. Saca só! A dica de hoje é como você dobrar a sua toalha de banho. Primeiro passo, divide a sua toalha ao meio e a outra parte também. Junte, sempre lembrando que há costurinha aqui. E essa parte da toalha aqui para dentro, primeira parte. Agora nós vamos virar, segura, vamos virar. E vamos começar a enrolar, fazer o rolinho da toalha. E no finalzinho aqui, ó, você pega e coloca para dentro. E as toalhas ficam dobradas, fáceis para você utilizar no seu dia a dia. Gente, eu vou interromper a Lu, sabe por quê? Eu fiquei impressionada, Lu, porque fica parecendo aquelas toalhas de loja de decoração, minha gente. Olha que tudo bonitinho, arrumadinho, ó o detalhe. Por cor, né? Você vê, ó, um tom mais claro, outro tom mais escuro. Muito lindo, né, gente? E aí, aprendeu? Eu vou lançar um desafio. Quero ver Diego, nosso cinegrafista, sabe, Lu? Fazer também.
como é fácil? Até o Diego fez. Uau, arrasou. Tô de parabéns, né? No Diego tá aprovado, né? Diego, você tá aprovado, Olha Diego. aí. Você pode fazer na sua casa também, Diego. Gostou de ser aprovado, Diego? Maravilha, né, gente? Bom, então o Diego aprendeu, né, Diego? Eu aprendi e você vai fazer na sua casa, combinado? Então até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Beijo. Simples, prático e bonito, Ingrid. Pois é, fica arrumadinho, economiza espaço, né? E o Diego arrasou, né? Bacana. Você tem beijo para mandar antes da gente encerrar Pois isso? é, tem um beijo, ó, a galera aqui, ó, Geisebel, Tiffany, Stephanie, Thierry Wanderson, Estela Nijussara e também para o Raniel, só nome... Não, só nome de chique estrela. Aqui, né? Só nome de estrela. Nome Galera top. lá de Aracruz, Rio Preto em Aracruz. Nossa, ó, beijão pra Sempre todo ligado mundo, na tá? gente. Valeu, obrigada, viu? E a você também, o nosso beijo, nosso abraço, receba aí. Amanhã estaremos aqui esperando você às 11h45. E agora você fica com a Isabela Vidal no Ronda Geral. Até amanhã.